Olá, bom dia para você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Convite, você já sabe. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo? O desemprego no Brasil aumentou 8,8% no primeiro trimestre, o equivalente a 9 milhões e 400 mil pessoas desocupadas. A alta foi puxada pelo desempenho negativo do mercado de trabalho em 15 estados e também no Distrito Federal. Vamos ver. A taxa de desemprego no país chegou a 8,8% no primeiro trimestre de 2023, uma alta de 0,9 ponto percentual quando comparado com o período anterior, do último trimestre de 2022. 860 mil pessoas a mais, somando ao todo 9 milhões e 800 mil brasileiros fora do mercado de trabalho. Essa alta é justificada historicamente pelo desligamento de muitos trabalhadores contratados para empregos temporários, principalmente nos meses de dezembro e janeiro. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, o índice apresentou uma queda significativa de 21,1%, ou de 2 milhões e meio de trabalhadores que passaram a fazer parte do mercado. Em relação ao último trimestre de 2022, a taxa de desemprego no Brasil subiu em 16 das 27 unidades da federação. As outras 11 unidades ficaram estáveis. Entre os maiores índices, Bahia ficou com a maior porcentagem, registrando 14,4%, seguida de Pernambuco com 14,1% e Amapá com 12,2%. As menores taxas foram registradas em Rondônia, com 3,2%, Santa Catarina, com 3,8% e Mato Grosso, com 4,5%. Segundo o levantamento, o número de empregados com carteira assinada no setor privado manteve estabilidade no trimestre. Então, boa parte da queda na ocupação pode ser atribuída à redução dos trabalhadores sem carteira no setor público e privado. Com isso, a taxa de informalidade voltou aos 39% da população ocupada, o que equivale a 38,1 milhões de trabalhadores informais no país. No trimestre anterior, a taxa era de 38,8%, mas estava em 40,1% no mesmo trimestre do ano anterior. Agora, quando olhamos para o rendimento médio real mensal habitual, ele ficou estável frente ao quarto trimestre de 2022 e aumentou um pouco quando comparado com o mesmo período de 2022. Segundo um levantamento do governo, o reajuste previsto acima da inflação para o salário mínimo deve causar um impacto de 82 bilhões e 400 milhões de reais aos cofres públicos até 2026. A proposta do Executivo prevê que, a partir do ano que vem, o valor do mínimo seja corrigido de acordo com alguns fatores, como a inflação acumulada em 12 meses do período anterior ao reajuste, no caso até novembro, e considerando também a variação do Produto Interno Bruto. Para 2024, por exemplo, o cálculo seria feito em cima do INPC calculado entre dezembro de 2022 e novembro deste ano, mais o crescimento do PIB em 2022. O INPC é chamada inflação dos mais pobres. O índice mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos por famílias com rendimento médio mensal de 1 a 5 salários mínimos. Alterar o valor do salário mínimo altera uma série de benefícios que usam esse indicador, como pensões e aposentadorias do INSS, o benefício de prestação continuada, o abono salarial e o seguro-desemprego. Caso o Congresso Nacional aprove a proposta do governo para estabelecer uma política de valorização do salário mínimo, no ano que vem, o aumento acima da inflação terá um custo de 18 bilhões e 100 milhões de reais. Para 2025 e 2026, os impactos são estimados em 25 bilhões e 200 milhões de reais e 39 bilhões e 100 milhões de reais, respectivamente. Polissonografia. Já ouviu falar? Sabe o que significa? O exame é referência para o diagnóstico de distúrbios que acontecem enquanto dormimos,
como, por exemplo, a apneia do sono, condição que interrompe a respiração por alguns segundos e pode ter graves consequências à saúde. Mas dados das Secretarias de Saúde dos estados e também do Distrito Federal indicam que mais de 12 mil brasileiros não conseguem realizar esse exame. Difícil realidade para quem procura e depende do atendimento. Para a gente entender melhor esse cenário, sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Luciana Palombini, que é médica e pesquisadora do Instituto do Sono. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Bom dia. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. O prazer é todo nosso, doutora. O número chama a atenção, né? Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, 72% dos brasileiros sofrem com alterações no sono. Explica pra gente quais distúrbios são esses e como que eles afetam a nossa saúde de fato. Sim, então é cada vez mais frequente. São 2 tipos de distúrbio e um problema de sono. Então, os distúrbios mais frequentes são esses respiratórios, que incluem o ronco e a apneia, que é a parada respiratória. Então, esses são os problemas respiratórios durante o sono. E existem as insônias, as dificuldades em iniciar ou manter o sono. Então, esses são os 2 grupos de distúrbios mais frequentes, é o que mais frequentemente vem para a clínica do sono, é o que mais atrapalha a vida das pessoas. E existe um terceiro problema social de sono, que significa a pessoa ter restrição de sono, ou seja, pessoas que dormem menos do que precisam. Então, qualquer uma dessas situações vai levar a um sono inadequado e as consequências que a gente sabe, né, que inclui, no dia seguinte, cansaço, irritabilidade, dificuldade de concentração, de memória, a apneia do sono, que são essas paradas respiratórias que ocorrem durante o sono e muito frequentemente não são reconhecidas porque a pessoa não sabe, né, acontece enquanto ela está dormindo. A apneia do sono é muito frequente, a gente fez um estudo, 30% da população tem apneia do sono, né? E as consequências, além de dar cansaço, a gente sabe hoje que aumenta também risco cardíaco, risco cerebrovascular, então risco de infarto, de AVC, de hipertensão, então diversos problemas da saúde quando não é reconhecido e tratado da maneira adequada. Doutora, o que é o exame do sono? Qual é a importância dele? Que tipos de diagnóstico ele realiza, ele identifica? Então, o exame do sono, a polissonografia, é um exame completo que a gente avalia atividade cerebral, atividade muscular e atividade respiratória. A polissonografia, que é esse exame completo que tem, ele é necessário para o diagnóstico tanto dos problemas respiratórios, como comportamentos anormais durante o sono, movimentação de perna, sonambulismo com comportamento violento e tal. Tudo isso a gente precisa da polissonografia, que é esse exame completo. Esse exame da polissonografia, hoje em dia, pode ser feito no laboratório de sono ou domiciliar, né, dependendo de cada caso. Agora, o que acontece? Existem exames um pouco mais simplificados hoje que têm sido feitos para o diagnóstico de apneia, né? Então, existem alguns exames que, ao invés de ter todos os eletrodos, de ver a atividade cerebral, tal, tem exames que vêm só a parte respiratória, né? Então, é a poligrafia. Esse tipo de exame pode ser usado também de forma domiciliar ou no laboratório de sono, e é necessário, né? Por exemplo, a apneia do sono, a gente não consegue fazer o diagnóstico sem algum desses exames. Então, a polissonografia acaba sendo fundamental na investigação dos distúrbios do sono. Vamos falar agora de tratamento, doutora. Quais são as opções de tratamento para esses distúrbios? Então, desses 2 distúrbios mais importantes, a parte respiratória. Então, tanto a pessoa que ronca como para de respirar, todos esses problemas respiratórios, existem medidas gerais. Então, essas pessoas têm que cuidar. O peso, o excesso de peso aumenta a gravidade desses problemas. Problemas nasais, rinite, sinusite, que nunca foram bem avaliadas. Tem muita gente que tem problema nasal e não sabe, né? Acorda, respira com a boca aberta durante o sono, sempre foi assim. Tem lá um problema, tem que avaliar com o otorrino e não sabe. Então, essas medidas gerais para todos os distúrbios. E aí, dependendo da situação e do grau, a gente tem aparelhos para serem usados durante o sono. Então, se a pessoa ronca, tem uma apneia leve, existe hoje uma plaquinha de dentista muito prática,
né, que o dentista do sono faz, que a pessoa dorme, com isso ela não ronca mais e trata a apneia de grau leve, alguns tipos de apneia. A apneia mais grave, a gente tem que usar a máscara, que é o CPAP, né, a máscara, hoje tem máscaras pequenininhas, que é um aparelho que manda ar lá para dentro da garganta e abre, porque a apneia e o ronco é causado por uma diminuição do espaço do ar para passar, né? Então, e evitar o álcool piora, né? Alguns remédios para dormir também pioram a apneia. Então, isso envolve o tratamento dos problemas respiratórios. O outro grupo, que é a insônia, né? Que também é muito frequente, né? E cada vez mais, desde a pandemia, aumentou muito a prevalência da insônia, né? Aumenta junto com o estresse. Aí entra uma avaliação completa, porque a insônia é mais frequentemente causada por hábitos inadequados de sono, estilo de vida inadequado e, muito frequentemente, problemas psiquiátricos não bem tratados. Então, uma ansiedade importante ou uma depressão. Então, a insônia, o tratamento, o primeiro passo é a gente identificar tudo isso, é a pessoa entender que ela vai ter que fazer mudança nos hábitos de vida, né? A gente sabe que com a pandemia e o home office, isso tem aumentado muito. O erro principal das pessoas é o excesso de estímulo à noite, né? Celular, Netflix até tarde da noite estimulando muito o cérebro, e na manhã seguinte variar o horário de acordar, que desregula o nosso relógio biológico. Então, esse é uma dos defeitos mais frequentes hoje nos hábitos de sono. Então, a insônia, a gente tem que identificar tudo isso, se tem uma depressão, tem que ser bem tratada, tal. E a gente usa medicação para dormir em raríssimos casos, de maneira esporádica, porque os remédios usados e aprovados para dormir aqui no Brasil, todos eles, se usados de forma contínua, e a pessoa não fizer mais nada, é o que a gente vê no consultório. O efeito é perdido durante o tempo. Então, a pessoa diz, eu já tomava um comprimido, agora já não adianta mais um comprimido. É um mecanismo de adaptação bem conhecido. E dependência, a pessoa não consegue parar. Então, para a insônia, né, é muito importante as pessoas entenderem que a insônia não pode ser tratada só com o uso da medicação. A pessoa tem que ter essa avaliação para entender o que ela está fazendo que ainda não deixa ela dormir. E é muito importante que as pessoas entendam que elas não podem se automedicar, não é, doutora? Sim, é muito frequente. Pega o remédio do vizinho, da tia, do pai, da mãe, e não pode. Esses remédios, muitos efeitos colaterais. Tem gente que, com esses mais novos, tem comportamentos anormais, dormindo, tipo um sonambulismo até perigoso, vai cozinhar, liga o fogo dormindo, se queima, tem acidente. Então, tem vários cuidados que tem que ser tomados. Tá certo. Conversamos com a doutora Luciana Palombini, que é médica e pesquisadora do Instituto do Sono. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Muito obrigada. Até mais. Até mais. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. OMS alerta para o uso de adoçantes artificiais para o emagrecimento. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. O relatório de um centro de estudos mostrou nesta semana que o Brasil ampliou o uso de energias eólica e solar. A rede de energia elétrica no país utilizou 4,9% de seus combustíveis fósseis em fevereiro, resultado que ficou abaixo de 5% pela primeira vez em um mês desde julho de 2012. No primeiro trimestre do ano, as fontes poluentes geraram 5,4% da energia elétrica, contra 10% no mesmo período de 2022. Como resultado, as emissões de CO2 do setor caíram 29% no mesmo período, apesar do aumento na geração de energia elétrica. Os parques eólicos e solares, que representam apenas entre 12% e 3%, respectivamente, da matriz energética do Brasil, tornaram possível a redução das fontes poluentes.
O país tem uma enorme rede hidrelétrica. As boas condições dos reservatórios, graças às fortes chuvas, ajudam a manter as fontes fósseis sob controle. Com 63% da matriz energética, a rede hidrelétrica continua sendo a espinha dorsal do sistema. Na última década, no entanto, as hidrelétricas perderam desempenho, caindo de 59% em 2011 para 38% em 2021, e não aumentaram a geração de energia elétrica, enquanto a demanda continuou crescendo. Do outro lado, a geração de energia por turbinas eólicas aumentou 36% desde 2011 e a solar, 26%. Combinadas, as duas foram responsáveis por 73% do crescimento da demanda desde então. O Brasil, que assumirá a presidência do G20 em 2024, tem o maior percentual de energia elétrica limpa do grupo. Em 2022, o país gerou 89% de sua energia elétrica de fontes limpas. A participação dos combustíveis fósseis atingiu 11%, principalmente gás. E a Agência Internacional de Energia confirmou que as exportações de petróleo da Rússia atingiram em abril o nível mais alto desde o início da invasão da Ucrânia. 8,3 milhões de barris foram exportados por dia. Apesar das severas sanções ocidentais devido à guerra na Ucrânia, as exportações de petróleo da Rússia atingiram em abril o nível mais alto desde o início da invasão em fevereiro do ano passado. De acordo com o relatório mensal da Agência Internacional de Energia, foram negociados 8 milhões e 300 mil barris diários. A agência, com sede em Paris, lembrou que Moscou não cumpriu a ameaça de reduzir a produção em 500 mil barris diários e pode aumentar os volumes para compensar a perda de receita. Segundo o relatório, a Rússia redirecionou as exportações do setor para outros países como China, Índia e Turquia, mas parece ter algumas dificuldades para encontrar compradores para seu petróleo bruto e derivados. Após as sanções impostas em 5 de dezembro ao petróleo bruto russo transportado por via marítima, a União Europeia adotou em 5 de fevereiro um segundo embargo sobre as compras de derivados de petróleo russos. Também foi adotado 1/3 de preço para estes produtos por parte dos países do G7. E a ONU pediu nessa semana aos países membros e ao setor privado que destinem 100 bilhões de dólares, o equivalente a 491 bilhões de reais, até 2026, para reduzir a desigualdade digital global. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, 2 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo não tinham acesso à internet em 2022, de uma população mundial de 8 bilhões. A agência da ONU destacou que a desigualdade digital que separa o mundo dos países menos avançados está aumentando e insistiu em que mais recursos sejam alocados para conectividade e digitalização nas nações menos desenvolvidas. Os 46 países menos desenvolvidos abrigam quase 1/3 da população mundial sem conexão. O acesso à internet é considerado muito caro na grande maioria dessas nações. Para remediar a situação, a UIT lançou em setembro de 2021 uma coalizão digital chamada Partner to Connect. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta nessa semana sobre o consumo de adoçantes artificiais para o emagrecimento. No comunicado, ela deixou claro que, no longo prazo, o uso dessa substância pode ser muito prejudicial à saúde, além de não ajudar de fato na perda de peso. Os resultados de uma revisão sistemática das evidências disponíveis sugerem que o uso dos adoçantes sem açúcar não confere nenhum benefício a longo prazo na redução da taxa de gordura corporal em adultos ou crianças. A OMS indica que os adoçantes artificiais podem ter efeitos indesejáveis potenciais associados ao uso de longo prazo, como maior risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos. Além disso, a entidade afirma que a substituição não ajuda no controle de peso a longo prazo. Os adoçantes mais utilizados são acesulfame de potássio, aspartame, adventame, ciclamatos, neutame, sacarina, sucralose, estévia e derivados. A OMS afirma que a recomendação é válida para todas as pessoas, exceto aquelas com diabetes pré-existente. Alguns especialistas questionam a recomendação, baseada em grande medida em estudos observacionais que não permitiriam estabelecer um vínculo direto entre adoçantes e controle de peso. E olha só, um estudo divulgado recentemente durante a APA Show 2023, que é a maior feira de alimentos e bebidas das Américas,
revelou um novo perfil e os atuais hábitos alimentares do consumidor brasileiro. Vamos conferir quais são eles na reportagem da Maria Clara Leite. Sustentabilidade. Esse é o conceito que tem feito a cabeça dos consumidores, segundo pesquisa encomendada pela Associação Paulista de Supermercados. O estudo divulgado na APAS Show em São Paulo mostra que 95% dos brasileiros dão prioridade para produtos e serviços de empresas que investem em práticas sustentáveis. Inclusive, 64% dos entrevistados disseram que já deixaram de consumir uma marca ou de frequentar um estabelecimento depois de saber que a empresa ou seus funcionários não tiveram um comportamento ético. Então, há inúmeras iniciativas da indústria em seus produtos, trazendo isso aqui para a APAS Show, para mostrar para os supermercadistas que compram esses produtos de que o poder funcional do produto vai além, vai nessa área da ética também, de como é feito ele, de qual é a origem do produto, se há crianças trabalhando para a produção daquele produto. Então, é um todo. As atitudes que a empresa tem com os seus funcionários e com os seus consumidores. O estudo também destaca a transformação nos hábitos alimentares da população do país. Hoje, 53% procuram manter uma alimentação saudável em boa parte das refeições. Isso já vinha acontecendo, foi acelerado após a pandemia, por conta de que as pessoas, passando a pandemia, saíram das suas casas e querem viver mais a vida. De olho nessas mudanças, o setor supermercadista tem ampliado a oferta de produtos chamados FLV, frutas, legumes e verduras. Por isso, a APAS Show esse ano trouxe um setor exclusivo, totalmente dedicado a esse tema. A diretora de marketing desta importadora de frutas garante que nos últimos anos o interesse dos brasileiros por esses produtos aumentou bastante. Nós trazemos frutas hoje de mais de 24 países, são mais de 80 fornecedores ao redor do mundo, incluindo a Marlene, que é um fornecedor de maçãs da Itália, fica na região de sul de Tirol, e eles têm diversas variedades de maçã, incluindo a maçã Yellow, que é a maçã amarela, que está fazendo um super sucesso. A gente está sempre realizando ações em supermercados de degustação e o pessoal adora, o pessoal curte muito as tâmaras, as maçãs, então tem crescido muito a importação desse tipo de produto, sim. Além dos alimentos naturais, 15% dos entrevistados da pesquisa da APAS disseram ainda que preferem os orgânicos, veganos, proteicos, produtos que se concentram em empórios e academias. Mas, segundo a Associação Paulista de Supermercados, o setor também tem se movimentado para atender essa demanda. Os grandes conseguem já fazer isso, tem uma área especializada para desenvolvimento disso, estão acompanhando essa evolução. E o papel da APAS Show é trazer isso para uma gama de supermercadistas maior, porque o consumidor que ele atende está buscando isso. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.